Marcos capítulo 16, versículo 1 diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Amém, irmãos? Podeis assentar glorificando o seu grande Redentor e Salvador, que já ressuscitou. Amém? Amados, nós lemos aqui a história dessas mulheres que foram até o sepulcro para descobrir algo que elas haviam esquecido em meio ao seu tão grande desespero quando o seu mestre morreu. É como que se nós estivéssemos preparando uma grande viagem. E nós compramos roupas, preparamos malas, pagamos a passagem e chega o grande dia da viagem, entramos no avião ou no ônibus, todos eufóricos. Mas quando nós chegamos no lugar que nós descemos, nós nos deparamos com uma grande surpresa. Estamos no lugar errado. E agora, o que fazer? Não tenho mais dinheiro porque usei todo ele para pagar a viagem. Não tenho roupas adequadas para o clima daquele lugar, que é completamente diferente daquilo que eu havia planejado. E agora, o que é que eu vou fazer? Exatamente assim aquelas mulheres se encontravam naquele dia, porque Jesus de Nazaré era a única esperança de futuro melhor para aquelas mulheres, porque as mulheres da época de Jesus tinham um grande problema de serem mulher. Já nascer mulher já era um grande problema para elas, e sobreviverem naquela sociedade era um problema maior ainda. Mas Jesus de Nazaré veio para mudar a história da mulher. Amém? Você perdeu uma grande oportunidade de glorificar. Eu vou repetir. Jesus de Nazaré veio para mudar a história da mulher. A minha história, a sua história. Graças a Jesus, as mulheres começaram a ser contadas. Graças a Jesus, as mulheres começaram a ter valor. E então, quando aquelas mulheres viram o seu Salvador, a única pessoa em que lhe davam valor havia sido morto, havia sido crucificado e já estava enterrado. Imagine o desespero daquelas mulheres. Elas passaram a noite inteira chorando, se lamentando e preparando aromas, perfumes, para no dia seguinte fazer o que era de costume com os cadáveres. Perfumar o corpo era a única coisa que restava para aquelas mulheres. Ei, eu quero dizer para você, se a única solução para você é só preparar perfume para perfumar cadáver, eu vim dizer para você hoje que Jesus de Nazaré já ressuscitou e Ele está aqui para resolver o seu problema. Foi isso que aquelas mulheres não entenderam. Sabe por quê, irmãos? Quando estamos desequilibrados emocionalmente, quando estamos desesperados, nós perdemos a memória. Nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos a visão.
Quando nós estamos totalmente desesperados, nós esquecemos de tudo, esquecemos o nome, esquecemos onde estamos, esquecemos um telefone de emergência, parece que o seu dedo fica grande, você não consegue achar a tecla do telefone para digitar um número de socorro, você esquece de onde você está, você esquece de tudo. Quando o meu filho mais novo foi atropelado, nós ficamos tão desesperados que meu esposo esqueceu que nós tínhamos convênio particular. E quando nós chegamos no hospital público, é que a médica veio perguntar: o senhor não tem um convênio? É que ele foi se lembrar: eita, eu tenho um convênio médico. Mas por quê? Porque o desespero tira a sua noção, faz você perder a memória. Aquelas mulheres esqueceram da promessa. Aquelas mulheres esqueceram que ao terceiro dia Jesus disse que ressuscitaria. Ei, não esqueça as suas promessas, porque Jesus está vivo e Ele vai cumprir uma a uma, no tempo certo. E você veio ao lugar certo, se lembrar das promessas que o Senhor lhe fez. Então elas esqueceram da promessa e perderam a noção do perigo. Porque aquelas mulheres estavam correndo um grande perigo quando elas saíram de casa para ir até o sepulcro. Era um momento tenebroso, era um momento político perigoso para os cristãos saírem de casa. Os discípulos haviam se escondido com medo de serem presos, com medo de morrerem, e aquelas mulheres perderam a noção do perigo. Quando você se vê em uma situação desesperadora, quando você se vê em uma situação de emergência, você perde a noção de perigo. Nós aprendemos com os primeiros socorros que jamais se deve tocar num acidentado. Mas a primeira coisa que fazemos quando vemos alguém acidentado é correr e colocar a mão. Quando eu cheguei na porta da minha casa, que eu vi o meu filho todo ensanguentado, caído no chão, a primeira coisa que eu fiz, no desespero, esqueci tudo, peguei o menino no colo. Quase que o couro rasgou e o osso saiu para fora. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas eu perdi a noção do perigo. Eu me esqueci tudo. Foi isso que elas fizeram. Elas pegaram os seus perfumes, pegaram os seus aromas e foram até o lugar do sepulcro sem nenhuma noção de perigo. Indo pelo caminho, elas se lamentando, resmungando, e perguntavam umas às outras: e agora? Quando nós chegarmos lá, quem vai remover a pedra? Porque a pedra é tão grande e nós não vamos dar conta de remover a pedra. Irmãos, quando nós perdemos a noção da vida, quando nós esquecemos das promessas do Senhor, nós concentramos as nossas forças, a nossa fé em coisas erradas. Nós concentramos todas as nossas energias de forma errada em resolver o problema. Ei, elas esqueceram que pedra nenhuma poderia conter o nosso Jesus. Elas esqueceram que Jesus havia ressuscitado Lázaro. Elas esqueceram que Jesus havia curado muitos cegos. Elas esqueceram que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. Elas esqueceram que somente com um toque a mulher do fluxo de sangue havia sido curada. Elas esqueceram dos milagres de Jesus e elas estavam preocupadas com uma simples pedra. Quem sabe você está preocupado com uma simples pedra, com uma simples porta de emprego fechada, com uma simples doença que o médico desenganou. Ei, nada pode conter o nosso Jesus, nada pode segurar Jesus em lugar nenhum. Cadeado nenhum contém o nosso Senhor, porta fechada não segura o meu Deus, nenhum mar pode conter o poder
poder do Senhor. Se o mar estiver à sua frente, meu irmão, Ele abre o mar e você passa. Se as portas estiverem fechadas como estavam para Pedro, Ele faz um terremoto e as portas se abrem sem ninguém tocar nelas. Ei! Não é esta doencinha que vai segurar o meu Jesus, não é verdade? Não é este probleminha que está te perturbando que vai segurar o nosso Jesus, não é não? Então levante a sua mão aí, meu amigo, e glorifique ao Senhor, porque você está perdendo tempo de glorificar a Ele. Quando aquelas mulheres chegaram na porta do sepulcro, elas tiveram uma grande surpresa. A grande preocupação daquelas mulheres não existiam mais. Elas viram que estavam se preocupando à toa, perdendo tempo em se lamentar à toa, porque a pedra já havia sido removida. Mas preste atenção, a pedra foi removida não para Jesus sair, mas para elas entrarem, porque pedra nenhuma seguraria o meu Jesus ali naquele túmulo. Não foi porque as pedras foram removidas que Jesus ressuscitou, não. Foi por causa do poder soberano que Ele tem. E aquela pedra, o anjo removeu para provar, mostrar para aquelas mulheres que a incredulidade delas estava muito grande, que elas haviam perdido a memória. Ei! A pedra é removida, Jesus faz um milagre na sua vida, não porque você disse que Ele tem que fazer, e nós erramos. Nós dizemos, Jesus tem que fazer isso para mim, Jesus tem que abrir esta porta, Jesus tem que salvar. Jesus não tem que nada, é você que tem que glorificá-lo, porque Ele com você glorificando e sem você glorificando, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não precisa de mim e não precisa de você, mas eu preciso dele, você precisa dele. Foi por isso que Ele removeu a pedra, para mostrar para elas que Ele é o Todo-Poderoso. Elas entraram e viram com os próprios olhos que Jesus já havia ressuscitado. E os seus perfumes já não serviam de mais nada, porque elas iam ali somente perfumar cadáver. Elas estavam indo para o lugar errado, no dia errado, irmãos, porque aquele dia era o dia da nossa vitória. Aquele dia era o grande dia do grande triunfo de Jesus sobre a morte, porque aquele dia era o dia da ressurreição, aquele dia era dia de glorificar, aquele dia era o dia de sair correndo de encontro aos irmãos para glorificar, não era o dia de ir chorar e perfumar cadáver. Mas acontece que nós perdemos tempo em nos preocupar com os nossos cadáveres. Porque quantos de nós andamos pela nossa vida perdendo tempo perfumando cadáver? Quantos cadáveres você perfuma por dia? Ei, preste atenção. O perfume, ele só vai agir por alguns momentos. Logo depois, o aroma vai passar e o mau cheiro vai subir novamente. Porque o remédio, ele não deve ser paliativo, ele não deve ser só para resolver no momento. O remédio deve ser curativo. A sua preocupação não resolve nada. O seu jeitinho não resolve nada. Chegar na igreja de braços dados com o seu esposo ou com a sua esposa para fazer de conta que está tudo bem é perfumar cadáver. Porque quando você chega em casa, o mau cheiro sobe. Quantos lares estão fedendo com o aroma da infidelidade?
Quantos lares estão fedendo com o aroma da ingratidão? Quantos de nós andamos fedendo pela vida com o aroma do pecado? E quantos perfumes mais você vai ter que comprar para perfumar esse aroma, para fazer algo, para só fazer paliativo, para resolver no momento? Ei, o pastor pode até não ver. Ele pode até não sentir o mau cheiro. Mas Jesus sente. Mas Jesus tudo ouve, tudo vê. A minha Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo sobre nós. E a minha Bíblia diz que nada fica nu e patente aos olhos de Deus. Tudo ficará descoberto. Então não adianta você querer esconder. Não adianta você querer chamar atenção com esse perfuminho chulo, que não dura muito tempo. Você tem que usar um perfume bom, meu irmão, perfume caro. Perfume caro é aquele que você usa e você lava a roupa e o cheiro não sai. O perfume caro que você tem que usar, ele é comprado aqui, ó, no altar. O perfume caro que você tem que usar é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Esse vale a pena. É esse perfume que vale a pena, que resolve a sua situação. 2 Samuel conta a história de Rispa, que era uma das concubinas de Saul. Rispa tinha seus filhos, descendentes de Saul, e houve um problema, uma situação, um desacordo de aliança. Davi tentou resolver a situação, os ofendidos pediram descendentes para matar e resolver a situação. Davi concedeu o pedido e lá vão os filhos de Rispa serem enforcados. Pecado tem consequência, viu? Jesus perdoa, mas você vai pagar. Não esqueça disso, não vale a pena pecar, não vale a pena errar. Ah, mas depois eu peço perdão e fica tudo bem. Sim, Jesus perdoa. Ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Ele é justo. O padrão de justiça de Deus nunca muda. Não esqueça disso. Então diz a minha Bíblia, e a sua também diz, que Rispa ficou aproximadamente 3 meses abanando os corpos pendurados na forca. Agora, imagine comigo, 3 meses abanando carniça. Meus irmãos, carniça, quanto mais você abana, mais ela fede. Pecado, quanto mais você guarda, mais ele cresce. Ódio, quanto mais você sustenta, pior fica. A mágoa do seu marido, da sua esposa, quanto mais você guardar, quanto mais você remoer, feito vaca. Já viram vaca comendo capim? Ela mastiga e baba. Ela mastiga e baba. Assim é quem fica sustentando mágoa e ódio dentro de si, mastigando e babando, mastigando e babando. Lembra da vaca quando você tiver com ódio de alguém? Lembra da vaca quando você sentir raiva, mágoa de alguém? Ei, irmã, quando o seu marido te ofender, lembra da vaca. Ei, irmão, quando a sua esposa te ofender, não te agradar, lembra da vaca babando. Você quer ser igual uma vaca que remoe e baba ao mesmo tempo? Eu não quero. Então não fique abanando carniça.
Não fique abanando o ódio. Rispa fez aquilo para chamar a atenção do povo. Mas tem gente que chama atenção abanando carniça, que é uma beleza. Tem gente que anda na mentira para chamar atenção. Por quê? Porque ele não consegue chamar atenção com a verdade, porque ele se acha insignificante. Aí ele vai inventar a conversa fiada por aí. Tem gente que tem inveja do irmão e daí fica trabalhando por trás, armando situações, porque ele não é capaz de fazer melhor, então aí ele tem que acabar com o irmão. Tem gente, tem crente que não vai com a cara da mulher do pastor, e daí fica aí abanando a carniça do seu ódio e tentando denegrir a imagem da irmã. Aliás, mulher de pastor nem tem nome, né? É a mulher do pastor, são os filhos do pastor. Mas eu quero dizer para vocês, meus amigos, que nesta igreja, o anjo do Senhor tem esposa, tem filhos, e eles têm nome, tem CPF, tem identidade, tem data de nascimento. E quando for o dia do aniversário da esposa do pastor, dê um presente bom para ela. Não dê coisa vagabunda, não. Porque ela é merecedora do seu amor e do seu respeito. Porque ela passa as madrugadas orando por você. Se você não a suporta, você está carregando carniça do ódio. Ore por ela. A gente tem mania de ficar falando assim: ai, Senhor, transforma o meu marido. Ai, Senhor, transforma o meu pastor. Ai, Senhor, muda o meu esposo. Ei, vamos mudar essa oração? Vamos mudar de direção. 2012, projetando 2012. Se você está querendo vitória, se você está querendo mudança na sua vida e até hoje o jeito que você andou não resolveu nada, então eu te convido a mudar de direção. Você está no ônibus errado. Dê sinal, desça e pegue o ônibus correto, porque 2012 é ano de bênção e de vitória, ano de mudança. Então nós vamos mudar de direção, mudar de atitude. Então quando Davi perguntou: por que é, Senhor, que não chove? E aí Davi foi informado que o problema eram os cadáveres que Rispa abanava, as carniças que Rispa conservava. Fazia questão de estar ali chorando e se lamentando o tempo todo, relembrando o passado. Então Davi mandou enterrar os ossos. Você perdeu uma grande oportunidade de glorificar. Davi mandou enterrar os ossos. Deus está mandando você enterrar os ossos. Porque quando os ossos foram enterrados, olha o mistério, a chuva caiu. Quando você enterrar os ossos, quando você parar de perfumar a sua carniça, quando você parar de ficar se lamentando pelo seu passado, quando você parar de ficar cultivando o pecado de estimação, quando você parar de falar mal do seu irmão, porque Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. A minha Bíblia diz que se você não puder suportar, meu irmão, vamos orar.
Vamos mudar de direção quando nós mudarmos os nossos hábitos, quando nós mudarmos o nosso pensamento. Romanos diz, Paulo estava preocupado com a nossa mente, então ele disse que nós deveríamos nos transformar pela renovação da nossa mente. O que é isso? Paulo estava dizendo, ei gente, muda de pensamento, muda os seus conceitos, muda de vida. Muda de direção e comece a fazer as coisas diferentes, da forma que Deus quer, como a Bíblia diz. Ei, irmã, quando você começar a mudar os seus pensamentos, quando você resolver querer seguir a Bíblia e entender que o homem manda e a mulher edifica, porque a Bíblia diz que nós devemos ser submissas. Quando você aprender a calar sua boca, respeitar o seu marido, deixar de ser ingrata, parar de ficar falando palavras de maldição para os seus filhos e para o seu marido, quando você resolver ser companheira, o seu casamento vai mudar. Irmãos, quando vocês resolverem ser aquele homem que a Bíblia diz para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, que foi capaz de dar a vida por ela, a sua vida, o seu casamento vai mudar. Quando os filhos resolverem honrarem os seus pais, como a Bíblia diz, suas vidas vão mudar, vocês vão terem sucesso, vocês vão terem vida prolongada, porque é promessa de Deus. Quando nós pararmos de falarmos mal uns dos outros, mas nós orarmos e suportarmos uns aos outros, como a Bíblia diz, quando nós passarmos a amarmos uns aos outros, como a Bíblia diz, não adianta dizer que ama a Deus e eu não amar o meu irmão que eu vejo todos os dias. O Senhor Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós começarmos a ler a Bíblia e seguirmos os mandamentos, nossa vida vai mudar. Não adianta querermos só bênção, bênção, bênção e não querermos o Deus da bênção. Porque quando você, crente, quer o Deus da bênção, a sua vida muda. Mas mudança implica dor. Paulo, quando disse transformai-vos, ele usou a palavra metamorfosear. A metamorfose propriamente dita é quando, vamos pegar a lagarta, que é um animal bem fácil de compreender, quando a lagarta se transforma em borboleta. Quando ela entra no casulo, o período que ela fica dentro do casulo, o seu corpo, os seus órgãos mudam totalmente. E isso dói. Para você deixar de ser lagarta, você tem que entrar no casulo. E para você entrar no casulo, vai doer. Você vai ter que deixar de mentir. Você vai ter que deixar de invejar. Você vai ter que deixar de falar mal. Você vai ter que deixar de reclamar. Você vai ter que deixar de falar demais. Você vai ter que orar mais. Você vai ter que jejuar mais. Você vai ter que amar mais. Você vai ter que servir mais. E tudo isso exige esforço. Se você não puder dar glória a Deus, você diga, ai aí, mas me ajuda, por favor. Porque a Bíblia, o próprio Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Ou você quer continuar cheirando mal, ou você quer o cheiro suave do Espírito Santo. Porque onde tem o Espírito Santo, tem paz, cheiro de paz. Onde tem o Espírito Santo, tem cheiro de amor. Onde tem o Espírito Santo, tem cheiro de alegria. Onde tem o Espírito Santo, tem cheiro de paciência. Onde tem o Espírito Santo, tem cheiro do domínio próprio. Onde tem o cheiro do Espírito Santo, tem cheiro de bondade, tem cheiro de vontade de fazer o bem. Onde
Onde tem o Espírito Santo, tem cheiro de vontade de mudança, tem cheiro de vontade de servir, tem cheiro de vontade do perdão. Então, quando enterraram os cadáveres, a chuva caiu sobre a terra, a bênção caiu sobre a terra. Quando você enterrar os seus ossos, o Senhor vai te fazer prosperar. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? Quando você enterrar os ossos, você vai prosperar. Fique de pé, por favor. Não permita que na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, o perfume suave de Cristo seja só por um momento. Não permita isso. Irmãos, quando José, após todo o seu sofrimento, quando Deus fez todo o processo na vida de José, quando Deus elevou José, quando o primeiro filho de José nasceu, ele colocou o nome de Manassés. Repita comigo: Manassés. Ele disse Manassés, porque o meu passado ficou para trás, porque as minhas dores Deus me fez esquecer, as minhas frustrações, de todas elas não me lembro mais. Quando o seu segundo filho nasceu, ele colocou o nome de Efraim. Repita comigo: Efraim. Ele disse Efraim, porque já não me lembro mais do meu passado, mas agora vou prosperar. Eu quero que você levante a sua mão bem alto e diga assim comigo: Manassés, porque do meu passado eu não me lembrarei mais. A partir de hoje, eu vou enterrar todos os meus cadáveres, todos os ossos que me perturbam, todos os maus cheiros que me perseguem. Manassés. E a partir de hoje, Efraim. Grite bem alto: Efraim. Porque eu vou prosperar. Porque eu vou prosperar. Porque eu vou vencer. Porque eu vou crescer. Porque as portas vão se abrir. Porque Jesus vai salvar. Porque Jesus vai curar. Porque Jesus vai libertar. Porque Jesus vai multiplicar. Porque eu vou prosperar. Aleluia, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorifique ao seu Deus, porque Ele já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. A nossa vitória está na ressurreição, não na morte. Muitos cultivam o Jesus da cruz, mas eu glorifico o Jesus da ressurreição, o Jesus que está nos céus, o Jesus que está no meu coração, o Jesus que salva, cura, batiza e leva para o céu. Amém, irmãos? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Posso orar, pastor? Coloque a mão no teu coração, meu amado. E lembre-se de tudo aquilo que você um dia tentou perfumar sem solução. Lembre-se, mas você vai lembrar pela última vez. Porque Jesus vai passar e vai te perfumar com um perfume suave para você nunca mais sentir mau cheiro.
Porque Ele vai apagar a sua memória e vai colocar somente uma nova história. Uma nova história vai ser escrita a partir de hoje, quando você enterrar os ossos. Querido Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, louvado, engrandecido seja o teu nome. Jesus, muito obrigado por ter ressuscitado, Jesus. Jesus, muito obrigado pelo teu perfume suave da paz. Jesus, eu apresento os teus filhos queridos. Eu te apresento, Jesus, pela última vez estes ossos mal cheirosos. E te peço, ó Deus, para que o Senhor apague da memória dos teus filhos todo o passado de dor, todo o passado de tristeza, toda angústia, todo desespero. Jesus, eu proclamo agora na vida dos teus filhos equilíbrio emocional. Eu declaro na vida dos teus filhos, Senhor, portas abertas. Eu declaro na vida dos teus filhos, Jesus, a cura do corpo físico, a cura da mente, a cura da alma. Deus, eu declaro na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, prosperidade, vida nova, renovo a partir de hoje. Que o ano de 2012, na vida dos teus filhos, seja, Jesus querido, um ano de vitória, porque tu és bom, tu és fiel e tu és justo. Em nome de Jesus, receba a vitória e glorifique o Salvador da ressurreição. Amém?